pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo, também pela TV Com BR, canal 28 da Sky e também da Oi TV para todo o Brasil. Olha, é um momento que a gente está vivendo muito importante. Saímos aí da eleição no primeiro turno e vamos agora para o segundo turno. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje no nosso programa, principalmente, repercutir o que aconteceu na eleição local, e para isso eu convidei meu grande amigo, que tem uma vivência muito grande com a política. Ele é advogado, mas também conhece muito de política e vai comentar conosco aqui alguns números muito importantes que aconteceram neste primeiro turno. Meu grande amigo Amaro Marques. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Você que quer o seu site bem feito, acessa lá, faça contato, tudo que você precisar aí na internet, a 5bits tem. Olha, a gente teve aí uma eleição que mexeu com os nervos, de muita gente. Parece que continua também, esse segundo turno aí, parece que vai continuar mexendo com o nervo das pessoas. E, logicamente, a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade para a gente saber conviver com esse momento que o Brasil está vivendo. E nós vamos falar sobre isso aqui também, porque senão você fica doido, senão você briga com muita gente, faz uma confusão na sua vida e isso não vale a pena, Brigar por política, por futebol, por religião, realmente não vale a pena. A gente vai falar sobre isso e também prospectar alguma coisa, para o futuro de Sete Lagoas. Amigo, é um prazer estar te recebendo aqui. Que bom que você vem num momento assim que os nervos aí continuam à flor da pele, mas lógico que o primeiro tempo já passou, Mas me diga uma coisa, você também ficou assim meio nervoso, meio acompanhando os fatos do dia a dia? Como é que foi a sua parte? Primeiramente, bom dia a todo mundo. Nós estamos aqui para falar sobre política local, que é o que eu tenho feito nos meus últimos 14 anos, Embora 2 anos eu esteja afastado da política, mas eu tenho observado. Essa política mexeu com todo mundo, porque política diz respeito à vida das pessoas, à nossa vida, às nossas convivências, às nossas... ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de viver, interfere na economia, interfere no lazer, interfere na educação das crianças, interfere na saúde. Então, a gente acaba se envolvendo, porque quando a política ela atinge determinados estrutura da nossa vida, aí a gente começa a querer resolver essa situação. E acho que isso não é indiferente para nenhuma das posições. Nós estamos numa eleição que aconteceu o fortalecimento dos polos. Uhum. Ela foi polarizada. Então, as pessoas que se identificam como esquerda e as pessoas que se identificam como direita. Então, existe essa polarização. Então, quem estava ali no meio... essas pessoas, elas diminuíram. Uhum. As pessoas tiveram que tomar posição. As pessoas que não tinham uma posição definida, que a gente fala que as pessoas de centro, elas encolheram, elas diminuíram. Foi exigido delas que tomassem uma postura entre A ou B. E isso acabou estabelecendo... Inclusive, nesse ponto que você está dizendo aí, muita gente fala que as pesquisas erraram, eu não considero que as pesquisas erraram tanto, não. Eu considero que na parte da presidência, a votação do Lula foi muito próxima, Algum instituto de pesquisa ainda deu ali 51, 52, Mas ficou bem próximo, ficou quase que dentro da margem de erro, As do Bolsonaro até que foi um pouquinho diferente. Mas aí é onde eu digo que na última hora muita gente que deixou de votar no fulano A, B, C ou D para votar no Bolsonaro, por exemplo. Por quê? Porque aquela decisão de última hora, e aquelas pessoas que você disse, não quis ficar ali numa terceira situação. Ela quis falar, não, vamos resolver isso. Mas eu tenho uma outra análise.
você percebe que o voto declarado no Lula, ele não se moveu. Ele permaneceu de acordo com o que estava nas pesquisas. Mas no dia da votação, e a gente sabe que o trabalho de boca de urna, o trabalho de intensificar posições num dia da eleição muito próximo do pleito, ele interfere diretamente no voto. Justamente. As pessoas que são do Lula ou de esquerda, elas se sentiram ameaçadas a manifestar claramente essa sua posição. Então a maioria das pessoas, elas não foram uniformizadas, elas não foram se identificando para os locais de votação. Em contrapartida, as pessoas que são de direita, elas têm adotado a camisa amarela ou a camisa da seleção, elas foram todas personalizadas. Então isso, no último momento, deu a parecer para as pessoas que o Bolsonaro estava mais fortalecido. Então as pessoas que tinham uma posição de indecisão, elas claramente se posicionaram a favor do Bolsonaro. Na verdade, as pesquisas elas vinham indicando que existia um grupo que era chamado o voto envergonhado. E que muitas dessas pessoas achavam que esse voto envergonhado era o voto de medo dos petistas, das pessoas que iam votar no Lula e que não queriam se manifestar pró-Lula com medo de retaliação, com medo de sofrer violência, com medo de serem, de certo modo, constrangidas. Então, eles achavam, as pesquisas, eles não tinham, os centros de pesquisa, as pesquisas estavam sendo realizadas, não tinham certeza desse voto que eles chamaram de voto envergonhado. Mas foi claro para a gente que esse voto envergonhado eram das pessoas que estavam envergonhadas de votar no Bolsonaro. E que no momento que foi crucial da votação, elas se posicionaram a favor deles. Mas nós temos os números que nos mostram nessa eleição, mostram que nós batemos recordes. Realmente. Recorde. O Lula foi o candidato a presidente mais votado na história do Brasil. E o segundo... Bolsonaro, 65.641.000. Lula, 51.445. É isso? Não. Isso aqui é numa região. Isso aqui é numa região. O Lula, ele teve... Isso aqui foi a região sudeste. O Lula teve em torno de 55 milhões de votos e o Bolsonaro em torno de 51 milhões de votos. Então, os dois candidatos, essa votação do Bolsonaro é maior do que a que levou ele para o segundo turno na eleição passada, de 2018. E ele teve a maior votação de um candidato que ficou em segundo lugar num primeiro turno. Então, são recordes que demonstram que a polarização veio e que ela tende a ficar por mais um tempo. Nós percebemos que as composições das casas legislativas, tanto a Casa Alta, que é o Senado, e a Casa Baixa, que é a Câmara de Deputados, elas demonstraram e elas acompanharam essa tendência de polarização. O PL virou o maior partido. O maior partido do Brasil nesse momento, o que vai ter mais acesso ao fundo eleitoral, então isso vai fazer com que ele fique no foco por muito tempo, pelo menos por mais 4 anos ele vai ter esse foco. E o PT, ele teve um crescimento exponencial, ele sai de 40 e poucas cadeiras e vai para 68 cadeiras. Então ele cresceu também. Então os dois polos cresceram. Então a gente percebe que o meio termo nessa eleição não prevaleceu. Então os partidos que são ditos partidos de centro, todos encolheram. Você percebe que o PSDB, que foi um partido majoritário por muitos anos, posso dizer que desde a redemocratização, desde a década de 80, o PSDB vem crescendo. Nessa eleição ele encolheu a um partido pequeno. Inclusive perdeu a prefeitura, o estado de São Paulo, né? Não ganhou em nenhum capital por enquanto. Não ganhou em São nenhuma. Paulo, porque São Paulo Ele tem a chance de ganhar no Sul com o Eduardo Leite.
a única possibilidade que eu vejo dele manter um tipo de força, e lá ele está em segundo lugar ainda. Então o PSDB encolheu muito. Então os partidos que são ditos partidos de centro-esquerda ou centro-direita, eles praticamente desapareceram. Eles estão muito pequenos. Vão ter fundos eleitorais pequenos, então a competição desses partidos vai diminuir. E é o que temos. Nós temos, para esse momento, a polarização. Uhum. E diga-se de passagem, muitos que eram ministros, né, que eram pessoas do governo Bolsonaro, foram eleitos, né? Então, assim, foi uma avalanche nesse sentido, né? Nós temos um volume muito grande de partidos de direita aumentando a representatividade. Então, eu nem sei se eu posso falar que são partidos de direita. Eu posso falar que são partidos conservadores. Então, o conservadorismo nesse momento teve um grande crescimento, inclusive com o jovem. Que o jovem, normalmente, ele é progressista. Uhum. Ele quer mudar o mundo, ele quer que o mundo melhore, ele quer resolver as pendências, ele quer mudar o pensamento das pessoas. Então, o conflito de gerações, por muitos anos, ele existiu. E nesse momento, o conservadorismo está na cabeça, inclusive, do jovem. Até o jovem hoje está ficando mais conservador. A gente vê a sociedade está muito diferente, né? Nós temos o efeito pandemia também, que eu acho que reflete um pouco nas pessoas. Tem muita gente meio perdida ainda. Mas essa ideia, né, de direita, ela vem muito forte, né? A gente não via falar sobre isso, né? Direita, esquerda, comunismo, socialismo, a gente não vê muito falar nisso. E nos últimos anos isso virou algo assim que se discute até nas rodas, né, de bate-papo ali, pessoas tomando cerveja, e as pessoas estão falando sobre, eu acho, esse cara é comunista, não sei o quê. E tem também aquela outra situação que eu acho até crítica, né? Você virar numa roda, dependendo da pessoa falar assim, não, quem que você vota? Não, eu não voto nem no Lula, nem não voto no Bolsonaro, eu sou outra coisa. Aí a pessoa já te discrimina porque você não é nenhum nem outro, né? Porque, na verdade eles querem polarizar você também. Na verdade, ela nem te discrimina. Na verdade, ela, dependendo do grupo que esteja nessa mesa, que se for majoritário para a esquerda, se for majoritário para a direita, eles vão tentar te convencer de que o lado dele é o correto, o lado dele está certo. Então, a política, ela desceu, ou ela foi absorvida pela sociedade, e não sei se foi de forma positiva, porque as pessoas começaram a discutir política, mas elas estão ainda enraigadas de preconceitos. Uhum. Nós temos dos conservadores esse preconceito com a esquerda, que a esquerda tende a desejar um mundo comunista. Existe uma ala mais radical que deseja essa igualdade de pessoas, de gêneros, igualdade de indivíduos, que as pessoas participem numa sociedade de forma igual. Mas ela é muito pequena, quem pensa em comunismo. E o comunismo hoje, ele é diferente da época das revoluções, que as revoluções quiseram combater. E ainda existe muito na cabeça deles. Mas o comunismo, ele está sendo usado em alguns grupos para amedrontar pessoas. Então, mas é tratado de forma... A palavra comunismo. E é tratado de forma preconceituosa. E do outro lado, a esquerda, com esse advento do crescimento de um conservadorismo, muitas das vezes trago pelas próprias igrejas que se caracterizam como evangélicas ou que são não católicas, eles também vieram para a política. E muitas das vezes, eles nutrem esse preconceito com a esquerda em relação a essa ideia de comunismo. Em contrapartida, a esquerda, que também está polarizando, ela tem um preconceito com os evangélicos. Uhum. Então, eles têm um preconceito com os religiosos, porque eles acham que
essas pessoas que estão votando de forma conservadora estão sendo enganadas ou elas estão sendo manipuladas pelos seus líderes religiosos, que eu acho que é uma forma de preconceito também. Então existem os dois preconceitos. Na Bíblia fala da Torre de Babel, né? Nós temos uma Torre de Babel atualmente construída, mas que falam não várias línguas, que falam duas línguas. Nós temos duas línguas. Então, eu acho que uma tendência social é desses grupos começarem a se afastar. Então, a sociedade ela vai criar nichos, ela vai criar agrupamentos que são de esquerda e agrupamentos que são de direita. Verdade. Então, nós vamos ter uma mudança geopolítica pós-pandemia que vai influenciar o mundo a partir de agora. Porque nós vamos ter esses agrupamentos. Eu ouvi essa semana, um amigo meu me ligou me contando que na família dele vai ter um aniversário no final de semana agora, e que convidaram a família toda, e um dos irmãos disse que não vai. Não vai, porque lá tem pessoas contrárias a ele politicamente. Então, quer dizer, para você ver, dentro da própria família, as pessoas já estão se separando, né? Mas vai acontecer muito, você sabe por quê? Porque nos Estados Unidos isso já aconteceu há algumas décadas, se não séculos. Já aconteceu isso há mais tempo. As famílias que são democráticas, do Partido Democrata, e as partidas que são republicanas. Então existe essa divisão, existe essa divisão nos Estados Unidos, e essa divisão ela está migrando para o Brasil. Por quê? Primeiro, as pessoas que são de esquerda, hoje elas se sentem ameaçadas na integridade física, na forma de pensar, no modo de agir, de sobreviver. Elas saem na rua, se elas manifestam livremente a vontade delas, elas correm o risco de serem mortas, de serem atacadas, de serem vilipendiadas. Hoje de manhã, inclusive, fui no lançamento de uma candidatura e tinha uma senhora negra, olha para você ver, advogada e professora, né? E ela pegou a palavra e falou assim: olha, eu estou com medo de sair na rua. Eu não saio mais na rua igual eu saía. Por quê? Por causa disso que você falou. O medo, né? Medo do preconceito, medo de qualquer ataque, de qualquer coisa. E as pessoas estão muito apaixonadas. A política é um lugar que move muitas paixões. Não é adequado que você, dono ou mandatário de um poder, estimule tanto essas paixões, porque naturalmente as paixões elas surgem, e quando você está apaixonado, você não raciocina bem. Então a razão, a política está deixando de ser um lugar onde se prevalece a razão. As paixões estão tomando conta da política. E isso é bom? Se você for pensar em ritmo de crescimento, em mobilização social, em participação do indivíduo na política, é positivo, mas no aspecto negativo ele não é positivo, porque ele afasta, ele aparta, ele divide as pessoas, e essa reconstrução geopolítica ela vai acontecer dessa forma. Vai ter nichos que são esquerdistas, onde as pessoas elas vão para ele para se sentir protegidas, e vão ter os nichos que são de direita, onde as pessoas vão para também se sentirem participantes daquelas ideias, para que elas se sintam mais à vontade para manifestar o que elas pensam, a forma que elas pensam, o modo de agir. Então, eu acredito que estamos fadados a sermos divididos. E essa semana, dois exemplos que eu vi que são terríveis, né? A gente viu já desde segunda-feira a discriminação que foi feita com os nordestinos se manifestando na rede social, né? Porque se sentiram muito mal, e inclusive a gente até fica chateado, porque eu, por exemplo, adoro o Nordeste. Quando eu falo em mudar para algum lugar, eu gostaria de mudar para o Nordeste, né? Então eu acho que é um lugar sensacional, o povo super alegre, e a gente vê a manifestação poética deles, que é um show, né? É muito bacana a forma que eles estão fazendo para se defender de um ataque
né? Por quê? Porque o Nordeste votou no candidato Lula, né? Agora, ontem eu já vi outra manifestação terrível, né? Porque essa manifestação do Nordeste aí, inicialmente foi uma manifestação contra os eleitores do Lula, né? Quer dizer, atacando o Lula. Já ontem a manifestação muito forte contra o Bolsonaro sobre a questão de ele ser integrante da maçonaria, né? Vários vídeos, várias fotos do Bolsonaro na maçonaria, né? Perto daqueles símbolos da maçonaria, falando que o Bolsonaro talvez pudesse ter integrado a alma da população brasileira para o demônio, uma coisa assim maluca, uma coisa terrível, né? Quer dizer, isso tudo viajando na rede social com muita rapidez, né? Você vê os dois lados com uns ataques, né? Uns ataques assim que a gente nunca tinha visto dessa forma, né? Assim, como se diz, acabou a eleição no primeiro turno e já em 2 dias nós já temos um festival de ataques de um lado contra o outro, que é uma coisa terrível, né? Voltando, trazendo isso para a política local, nós estamos numa região em que é dividida. Nós estamos exatamente onde separa essas duas visões do nordestino. Nós não falamos sudestinos, né? Nós falamos nordestino, não falamos sudestino. Já é uma maneira de demonstrar o tanto que existe esse preconceito. Então, mas nós estamos aqui, Sete Lagoas, geograficamente eles falam que nós somos o primeiro minuto do Cerrado. Então nós estamos nessa transição de vegetação e parece que isso incorporou na nossa personalidade cidadã, porque aqui também existe a transição das ideias. Então nós estamos aqui, Minas Gerais, ela está subdividida, foi o último, se você for olhar no mapa de votação, ela foi o primeiro estado onde começou, que o Lula ganhou, e para baixo todo a concentração dos conservadores se manifestou. E tem outro ponto aí que o Romeu Zema disse ontem, né? Ele na fala dele, ele disse que nós temos 2 Minas Gerais, que é a Minas Gerais sulista e a Minas Gerais nordestina, né? Então ele diz que tem esses essas duas partes que são totalmente diferentes, né? Por quê? Porque tem a Minas Gerais lá para o lado do norte, que é mais pobre, né? E para concluir, então, as necessidades. Porque cada indivíduo vota de acordo com a sua necessidade e seu interesse. Então, o interesse do Nordeste é diferente do interesse do Sul. A forma de governar é diferente. A forma de viver é diferente. Um país é uma parte do país quente, outra parte do país fria. Uma parte do país que necessita de um maior desenvolvimento, de maior infraestrutura, e um que já tem essa infraestrutura constituída. Os modos a forma com que o Brasil foi constituído foi diferente. A forma com que ele foi planejado foi diferente. Então, no Sul, nós temos mais as pessoas de origem europeia que se instalaram ali para aproveitar a terra, favorecido pelo crime, favorecido pela questão hídrica. E no Norte, também o povo europeu, mas mais sofrido, e não pôde aproveitar essa questão o benefício do solo, do clima, e então a plantação e a forma de exploração foi diferenciada. Inclusive, eu até ouvi dizer sobre essa questão da colonização, né, do Nordeste, que foi primeiro, que lá foi onde se concentrou, né, mais renda para grupos menores. Então lá tem no passado os barões, e né? Formou os coronéis. Os coronéis. Então, assim, às vezes é um barão que é dono de muita coisa. Então, o Nordeste em si é mais mal dividido do que o Sul, né? Quer dizer, é uma área muito grande, dono de uma pessoa só. Então é diferente daqui, que foi muito fatiado, né? E os candidatos, tanto do PT, ou tanto da esquerda quanto da direita, eles instrumentalizaram essa questão.
Então, por isso que a gente vê que o preconceito aumentou demais. O Bolsonaro, ele instrumentalizou essa questão mais conservadora e se aproximou dos evangélicos. Por isso, o ataque de ontem foi tão forte. Porque os evangélicos acreditam que a maçonaria é um grupo secreto. E por ser secreto, a gente tende a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Uhum. Então, o medo é um sentimento em relação ao desconhecido. Então, por isso que as pessoas temem o comunismo, porque elas não conhecem o comunismo. Elas têm medo do socialismo ou da esquerda, porque elas desconhecem o que é a esquerda. Agora, elas ouvem falar. Agora você falou uma palavra aí que ela é muito forte, né? A palavra medo, né? Então se mete medo na pessoa, porque aí ela fica mais controlável. Inclusive eu presenciei uma coisa interessante essa semana, dos dois lados, que foi o seguinte, né? Uma pessoa que é do grupo do Lula, dizendo o seguinte: não, se o Bolsonaro ganhar no segundo turno, eu mudo nem que seja para a Argentina, né? Um dia depois, eu conversando com uma pessoa, até que é uma pessoa de um nível bom, disse para mim o seguinte: não, se o Lula ganhar, eu mudo nem que seja para Portugal. Olha para você ver, né? Então, quer dizer, as pessoas estão com medo do outro lado, né? Se criou esse medo, esse pânico. Existe o medo. Então, os dois estão trabalhando em cima do medo. Em cima do medo. Eles estão instrumentalizando o medo para poder fazer a política para angariar apoios. De ontem para hoje, nós também vimos um outro fenômeno dos proprietários de empresas grandes começando a fazer reunião com seus funcionários com ameaça de demissão se eles votarem em Lula, por exemplo. Então eles estão fazendo, eles também estão tentando, eles têm o capital e eles vão utilizar do capital para tentar influenciar as pessoas de que se o Lula ganhar, eles vão ser demitidos, então vai criar uma crise de desemprego enorme. É isso que eles estão trabalhando. Em Sete Lagoas está acontecendo isso. Em Sete Lagoas está acontecendo isso. E Sete Lagoas é bolsonarista. O número predominantemente bolsonarista. Entretanto, a esquerda, ou as pessoas que votam em Lula, cresceram nessa eleição. Cresceu? Na eleição de 2018, cresceu. O Lula teve entre 22% e 23%. Nesse primeiro turno, ele chegou a 39%. Então ele já teve um crescimento e já está mais equilibrado. Caiu, né? Caiu bastante. Foi 75, 78 na eleição passada, e nessa eleição baixou para 50 e pouco. Então o jogo já está se equilibrando. Exatamente por causa disso, porque os núcleos estão se formando, essa polarização. As pessoas que são de direita ou que são favoráveis a Bolsonaro estão se concentrando num lado, e as pessoas que são de esquerda estão se organizando, estão preservando o seu modo de viver de outro lado. Então, não vai ser diferente daqui a um tempo se em Sete Lagoas se você perceber que tem restaurante que é de bolsonarista e restaurante que é de petista ou de esquerdista. Porque o PT ele não é a única esquerda, né? E nós temos esse fenômeno, que os de direita todos são bolsonaristas e os de esquerda nem todos são petistas. Existem grupos que são do PT, existem grupos que são mais direcionados à preservação ambiental, que são ligados ou eram ligados ao PV, temos a turma do Rede. Então a gente tem é mais abrangente a esquerda, e eles se organizavam mal, mas agora eles perceberam que para a segurança deles tem que se unir. Eles vão ter que se unir também. Você que trabalha também na área da advocacia, eu vejo que está tendo umas propostas aí, estão mudando muito as leis com relação ao trabalho, né? Os direitos trabalhistas. Você acha que está tendo uma evolução a favor do trabalhador ou uma evolução para o empresário? Porque eu tenho visto uma reclamação muito grande. A tendência dos últimos anos foi pelo liberalismo, né?
Então, o liberalismo, ele prega que as pessoas, elas estão no mesmo nível. Trabalhador e empregador estão no mesmo nível, elas podem sentar numa mesa e discutir. Eu não acredito que isso seja possível. A concentração de poder do empregador é muito maior. Ele tem elementos suficientes para coagir o seu funcionário a fazer a vontade dele. Então, a proteção estatal ao trabalhador, ela existe exatamente para equilibrar esse jogo. Então, as leis trabalhistas, elas nascem com esse fundamento de criar proteção para a força de trabalho sobre o capital, sobre quem tem a caneta para mandar embora é o patrão. E ele vai fazer isso sempre que ele quiser. Aí nós temos os 40% que é para compensar o trabalhador que for injustamente demitido. Então, existem esses elementos, essa proteção do Estado ao trabalhador para que ele tenha essa segurança jurídica de continuar trabalhando. E nós temos outros elementos ainda que o próprio empregador traz, que nem sempre ele é racionalizado, viu? Isso já foi melhor pensado por essas sociedades, por esses trabalhadores, por esses empregadores que eram mais organizados. Eles pensavam mais nessa questão. Hoje eles replicam pensamentos anteriores sem repensar esse tipo de relacionamento empregador com empregado. Nós temos o elemento da mais-valia. Por exemplo, a mais-valia ela estabelece que quanto mais desempregados, mais força tem o empregador, porque ele vai contratando e demitindo, e essa massa de desempregados ela vai se revezando e ela nunca forma um núcleo forte. Então a mais-valia ela é a força. Então o desemprego pro empregador é necessário a lei da oferta e da procura fica bem melhor, né? Isso, porque tem empregados que pelo desespero vai receber menos. Ele vai manter uma carga salarial mais baixa, enquanto que se o empregado chegar lá e falar, não, eu tenho a força de trabalho, minha força de trabalho agora valorizou, eu não quero mais trabalhar pelo preço que você me paga. Aí ele fala, então beleza, tchau e benção. Eu vou contratar outro para fazer o seu serviço e quando ele entrar eu vou pagar muito menos. Isso aí é muito sério, porque o que eu entendi foi que o governo quer desonerar a empresa, né? Quer que a empresa tenha menos custos. Então, assim, os funcionários vão ganhar menos mesmo, como você disse. Só que nós estamos com um fenômeno em contrapartida, né? Que vem dos Estados Unidos e que já começou aqui no Brasil também, que é das pessoas pedirem conta, né? Muita gente está pedindo conta, porque não quer aceitar trabalhar por um valor muito baixo. Não, é que no Brasil o fenômeno maior foi o de terceirizar serviços. Não, mas esse fenômeno ele é novo, ele está começando agora. Pós-pandemia agora. Então, essa da precarização do trabalho. Porque acontece também que precariza o trabalho. As pessoas vão trabalhar de Uber, as pessoas vão trabalhar de moto entregador, as pessoas vão trabalhar... montar um negocinho em casa, fazer bolo... Os negócios para empreendedor e trabalhar com carga tributária, que eles também pagam impostos, ainda que seja um imposto embutido, eles vão começar a trabalhar. E a renda deles diminui muito, porque ser empreendedor no Brasil é muito difícil. Você... visualizar um negócio que pode dar certo é muito trabalhoso. Você tem que trabalhar a questão de marketing, trabalhar a questão econômica, ver os fluxos do mercado, por que o mercado é favorável, por que não é. Por isso que tanta empresa, antes dos seus 3 anos, ela fala, porque é muito difícil. É muito difícil você dar certo como empreendedor. Aí eles voltam para as empresas. As empresas, o investidor ele quer ganhar dinheiro, ele quer lucro. E ele vai fazer o que for possível para diminuir as despesas dele. Ele tem o empregado como uma despesa, ele vai fazer o possível para diminuir as despesas dele.
E ele não tem esse pensamento social, que a sociedade ela precisa ser equilibrada, ela precisa de ter consumidores, porque nós precisamos de consumidores. O trabalhador que recebe bem, ele vira consumidor. E ele faz o mercado girar, porque ele vai consumir. Então, eu até prefiro deixar esse tipo de discussão de fluxo econômico para os economistas, porque eles têm uma capacidade de fazer essa análise muito melhor do que eu. Então, vou voltar aqui na nossa questão política, segundo turno. Uma tendência aí que a gente vê, o Ciro, entre aspas, né, o partido do Ciro vai apoiar o Lula, a Tebet provavelmente também deve apoiar. A gente sabe que ali do outro lado tem o padre Kelvin, Kelmo. Candidato padre, né? Estou repetindo o que a mulher falou. Ele deve apoiar o Bolsonaro, o do Partido Novo também, né? Deve apoiar o Bolsonaro. Então, assim, o Partido Novo liberou todos os seus filiados para se ir de acordo com a consciência de cada um. Mas a gente já viu entre linhas, né? Que no debate, por exemplo, a gente já entendeu, né, qual lado que era. É a questão liberal, né? E também se aproxima com o apoio mais do Zema. Ele se aproxima mais do Bolsonaro, da direita, por causa da questão liberal. A questão do Zema também já mostra para a gente o rumo do partido, né? E vendo essa situação, a gente vê que tem 3 governadores, né? Que é Rio, São Paulo e Minas Gerais apoiando o Bolsonaro. Então, assim, qual que é a tendência que você acha dessa briga aí do segundo turno? Quem que você acha que cresce mais? Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Na verdade, vai mudar na Bahia, que está tendo eleição, e no Rio Grande do Sul, que está tendo eleição. Nos lugares onde tem eleição, porque aí você mantém uma mobilização alta ainda, entendeu? Nos partidos, nos estados onde já está definido, a mobilização ela é muito menor. Mas você pode ter, por exemplo, em Minas Gerais, uma mobilização do Romeu Zema com os prefeitos que apoiaram ele. Mas, em síntese, não tem aquela campanha, né? Não tem a campanha, não tem aquela questão de rua, eles já estão garantidos nas posições deles. Então, todo mundo já sabe quem vai ser o senador, todo mundo já sabe quem vai ser o governador, todo mundo já sabe quem são os deputados. E a questão do dinheiro também, acabou o dinheiro para a campanha para governador, acabou o dinheiro para a campanha de senador, acabou o dinheiro. Então tem o dinheiro só para a campanha de presidente. E cabo eleitoral, ele se move por recurso financeiro. Ele não é... Um trabalho de graça. É a questão do trabalho. Ele não vai trabalhar de graça. Então, esses estados onde já está definida a eleição, vai ter uma desmobilização. Mídia social, vai funcionar mídia social, televisão, mas não vai ter aquelas caminhadas, aquele corpo a corpo. E a busca também é do voto daquele que votou branco e nulo, né? Porque, na verdade, quem votou basicamente vai conservar o voto. Praticamente. E né? As abstenções. O que os candidatos vão trabalhar mais é em cima das abstenções, de comparecimento. Você deve comparecer... Que na verdade é um número grande também, né? Em torno de 20%, a média nacional, né? Que dá muita gente. Foi muito alto. Aqui em Minas nós tivemos 22%, então foi muita abstenção. Não acredito que vá modificar, não. Porque o comparecimento foi grande. Você vê que nós batemos recorde de votação. Eu acho que corre o risco de ser até menos. Então, eu acredito que vai no segundo turno. É a questão da desmobilização. A política vai ser desmobilizada nesses locais onde a eleição... Eu percebo uma mobilização maior do bolsonarismo. Eles ainda estão muito mobilizados, tanto que os empregadores estão ameaçando os seus empregados de demissão. Então eles estão muito mais mobilizados, eles estão com mais sangue no olho para fazer essa virada. A rede social deles está fervendo. Me parece até um pouco mais desesperada, porque a gente começa a perceber um jogo mais sujo, o nível
das campanhas começam porque ficou em a segundo, diminuir, né? entendeu? Ficou em segundo. Então aí eles vão estar mais mobilizados. Com certeza eles vão estar mais mobilizados, enquanto o Lula tenta administrar a vantagem que ele conseguiu. E aí esses apoios que ele conseguiu do Lula, que é do Ciro, que é PDT, então é um partido que é trabalhista, então tem toda a questão trabalhista para continuar a estar em discussão. Inclusive, uma das exigências do partido para apoiar Lula é que o Lula adotasse algumas das propostas do Ciro. Do outro lado, nós temos o MDB da Tebet, que sempre trabalhou no campo da democracia e quer trabalhar a preservação da democracia, porque eles entendem que essa construção democrática levou muito suor e sangue e eles querem preservá-la, entendeu? Mas está dividido também o PMDB, porque tem uma ala que vai para o bolsonarismo, entendeu? Que eles têm... eles fazem parte do governo, então eles têm que continuar operacionalizando. É o famoso centrão, a turma do famoso centrão, né? Vamos falar, senão não vai dar tempo, mas eu preciso falar aqui dos nossos eleitos aqui na nossa região. Romeu Zema é o destaque, né? Nós temos aí um deputado federal que foi eleito em Minas Gerais, bateu o recorde, né? 1.700.000 votos, parece. Um garoto, né? Ainda foi vereador lá em Belo Horizonte. Mas vamos falar dos nossos aqui. Eu vou ler aqui para vocês a votação dos candidatos de Sete Lagoas. Eu vou até colocar o óculos aqui para ficar mais fácil. Nós vamos falar aqui sobre a votação em Sete Lagoas e a votação total, né? Não vou falar por ordem, não, vou pegar aqui do jeito que está. Olha só, nós tivemos, na verdade, nós tínhamos 176.585 eleitores aptos a votar, né? Provavelmente aqui daria para a gente fazer, no mínimo, um federal e 2 estadual, né? Mas vamos ver a divisão aqui, como é que ficou. Nós tivemos aqui o Dr. Euro Andrade, que foi candidato a deputado federal. Em Sete Lagoas ele teve 7.998 votos. O total dele, 9.868 votos. O Janderson Avelar teve em Sete Lagoas 3.113 votos. Fora de Sete Lagoas teve 5.257. O Gilson Liboreiro, ele teve 3.333 votos em Sete Lagoas, no total 5.933. A candidata Doris, ela teve em Sete Lagoas 1.446, eu não tenho o total dela, mas segundo ela foi em torno de 2.200. Júnior Souza teve 25.000 votos, 862 em Sete Lagoas. O total, 29.772. Márcio Reinaldo, de Sete Lagoas, teve 3.437. O total, ele teve 8.679. Outro candidato que não é de Sete Lagoas, que é próximo, que é o Juca Bahia, ele é de Paraupeba. Ele teve em Sete Lagoas 8.060 votos. E no total ele teve 41.965 votos. Esses são os candidatos a deputado federal. Lembrando que tinha 2 deputados votados anteriormente, que diz que ajudou Sete Lagoas, né? Que era o Igor Timbo e também acho que é Paulo Abiacchio. A votação deles caiu bastante em Sete Lagoas, mas eles foram eleitos, né? Agora, para estadual, nós tivemos o Douglas Mello, em Sete Lagoas, 23.148 votos. No total, ele teve 64.170 votos. Então, teve muito mais votos lá fora. Carol Canabrava, 17.198 votos em Sete Lagoas. Fora não, total, ela teve 21.243 votos. O Marcelo da Copercel, em Sete Lagoas, ele teve 7.324 votos. No total, 9.174. Heraldo teve em Sete Lagoas 7.546 votos. No total, ele teve 10.443.
Ramsés, ele teve em Sete Lagoas 2.770 votos, total 3.097. E Matheus Henrique teve 1.027 votos e no total 1.619. O restante teve menos de 1.000 votos, então eu nem coloquei aqui. Como é que você viu essa votação dos candidatos de Sete Lagoas? Ela repercute mais ou menos o que foi a eleição de prefeito. Mas só que nós percebemos que nós temos... A eleição de prefeito, ela aconteceu tem 2 anos, mas ela ainda repercutiu. Então nós tivemos uma formação da oposição e uma formação do grupo de situação. Só que o grupo de situação teve muitas candidaturas. Então esses votos eles se dividiram no grupo da situação. E o grupo da oposição, que teve uma votação, uma quantidade de candidatos menores, e também se dividiu, ele conseguiu atingir uma votação menor. Por exemplo, nós temos o Douglas, que é, em tese, oposição, pois ele foi o candidato a prefeito derrotado, e ele conseguiu manter uma votação... Ele até teve um pouquinho mais, né? Ele teve um pouquinho menos de prefeito, né? Mas na prefeitura ele tinha o Júnior Souza com ele. Então eles se dividiram, eles se separaram. Mas essa divisão ela foi por 2. Ela não foi por 4, igual foi na de prefeito. Não, mas o Júnior Souza, eu acho que aí não. A comparação aqui, ela não pode ser feita com o Júnior Souza, porque o Júnior Souza foi candidato a deputado federal. Então, mas o Júnior Souza, nós podemos pensar assim, ó, o Júnior Souza, quando ele trabalhou na campanha municipal, ele atraiu o voto para o Douglas. Entendi. Então, esses votos que ele atraiu para o Douglas, a gente deveria considerar que esses votos, com a retirada dele e com a aproximação dele da Carol Canabrava, que foi a candidata a deputada estadual, que esses votos saíram da esfera de votação do Douglas e passou para ele. Parte a gente percebe que foi parte dessa votação, foi com ele para Carol Canabrava. Porque o Douglas dobrou com o Juca Bahia, que teve 8.000. Que conseguiu levar os votos que eram ligados a ele para o Juca Bahia. É mais fácil o Douglas ter dado voto para o Juca Bahia do que o Juca Bahia ter dado voto para o Douglas. Não, com certeza aconteceu mais disso. O Juca Bahia, embora ele seja um político já tarimbado, que exerceu mandato de prefeito em outra cidade, ele é de outra região, ele ainda não incorporou esse sentimento sete-lagoano. O sete-lagoano ainda não o reconhece como um de seus cidadãos. E Sete Lagoas, ela pensa assim, ela pensa muito nos dela. É muito embora tenha ido muito voto, tenha migrado para outros candidatos de outra região, ela ainda tem esse pensamento nela também, entendeu? E eles pensam de forma equilibrada. É como é Minas Gerais, né? Minas Gerais votou em peso majoritariamente para presidente no Lula, mas não deu toda a carta, o cheque em branco. Ela manteve a votação no Zema, para fazer o contraponto. Quase todas as eleições que você perceber, Minas ela tem essa atitude. Não sei se é pensada, se é analisada, mas no primeiro turno em Minas Gerais foi o Lula-Zema, né? Que se quebra agora para a segunda etapa, mas foi Lula-Zema. O Zema não fez campanha para o Bolsonaro no primeiro turno para não criar antipatia com parte do eleitorado que era do Lula. Justamente. Agora, muita gente comenta, o Amaro, que esta eleição, no caso aqui, desses vários candidatos que tivemos aqui na cidade, ela é um pouco de um ensaio para 2024. Você acredita nisso? Eu acredito que quando termina a eleição começa outra. E é muito imediatamente. Mas as pessoas que são... Mas há aquela condição de colocar o nome para testar, para ver... Nem os que são aprovados, eles vêm com pretensão de continuar o projeto. Então eles se colocam num primeiro momento para pedir voto para deputado
estadual ou federal, mas eles estão ali testando a sua aceitação junto ao eleitorado. Então estão fazendo esse teste. E quando acontece do Júnior Souza, por exemplo, ele é candidato natural a prefeito. Porque ele teve a votação majoritária da cidade. Souza em Sete Lagoas, 25.862. Então, ele sai majoritariamente fortalecido. Foi a maior votação, né? Foi a maior votação individual. Então, ele Depois vem o Douglas com 23.148, só que o Douglas tem um fator aqui que agora muda completamente a vida dele, né? Que ele teve 64.170 no total. Então agora ele tem uma responsabilidade maior com as cidades que elegeram ele, né? Ele regionalizou a campanha dele, e isso é a questão do deputado estadual mesmo. Ele representa uma região ele precisa pensar no desenvolvimento dessa... Sete Lagoas sozinha, ela não se sustenta, ela precisa da região para ela criar um crescimento, um desenvolvimento mais constante. O que eu percebi no Douglas nos últimos anos é que ele começou um projeto de se alicerçar regionalmente mesmo e de começar a trabalhar mais a nossa cultura local. Ele tem sido um representante das cavalgadas da região, dessas festas que são tradicionais na nossa região, e tem se posto nesse papel de desenvolver esse turismo tropeiro, né? Para assim dizer. E o irmão dele, vice-prefeito da cidade de Baldim, tem trabalhado uma melhoria na cidade, junto com o prefeito de lá, uma melhoria na imagem da cidade, nessa questão de recepção turística, de tratar bem o seu cidadão e os visitantes. E a região, ele coloca na cabeça dele que ele precisa representar mais a região de Sete Lagoas. Porque Sete Lagoas ela é a cidade polo, mas ela é ela que é a fomentadora da produção de Baldim, da produção rural de Santana de Pirapama, de Inhaúma. Então ela é referência para todas essas cidades. Na questão de saúde também, ainda mais agora com esse pensamento de desenvolvimento do hospital regional. Então ele vai virar referência. E o Douglas, ele se colocou para essa campanha com esse pensamento. Ele falou assim, eu perco um pouco mais de voto. Ele pensou assim, eu perco mais votos em Sete Lagoas, mas em contrapartidas eu recupero essa votação em outras cidades da região. E ele foi o majoritário em 18 cidades, pelo que ele estava divulgando ontem. Foi majoritário em 18 cidades da região. Você acha que nessa disputa aí de poderes, né, entre Douglas e Duílio, um saiu ganhando e outro perdendo? Eu não faço essa análise, não. Você acha que o planejamento de todos os dois deu certo? Não, eu acho que a análise é assim. O Duílio, esse agrupamento, o Duílio, ele se constrói por meio do grupo. Ele é um aglomerado de agrupamentos. Ele não é único. Ele não tem esse pensamento único. Então ele ganha força. Sem o grupo ele derrete. Ele derrete. E o que demonstrou essa eleição é que a força do grupo, se você for fazer a análise, a somatória das pessoas que estavam do lado dele, você vai perceber que é mais ou menos equilibrado o jogo, entendeu? E ele ganha pelo grupo. Ele tem lá a ala que é mais ligada ao Heraldo, que foi para a primeira eleição muito bem votado. O próprio Marcelo, a primeira vez que ele desponta para tentar uma carreira solo e dessa envergadura, uma candidatura para deputado, que depende de muito dinheiro, e ele parece ter feito a campanha mais pensando em Sete Lagoas e deve ter percebido que só uma cidade não é capaz de fazer essa força toda. Já foi no passado, porque antes existia essa unidade. Mas com a divisão do grupo do Duílio para a eleição, os votos foram divididos também. O Douglas
em contrapartida, manteve a posição dele. Ele não se sentiu. As pessoas que votam no Douglas continuaram votando no Douglas. E as pessoas que votavam no grupo do Duílio, votou em pessoas do grupo do Duílio. Só que essa votação, ela se espalhou. Então ela não concentrou. Se tivesse lançado um só candidato, talvez a chance teria sido melhor. Com certeza. E agora teremos aí, né, já um trabalho sendo feito para a próxima eleição. A gente pode ter aí uma próxima eleição com algum desses nomes aqui que participou, né? Eu acredito que algum deles possa vir como candidato. Temos também alguns candidatos aí que pré-candidatos, né? A gente já pode dizer, por exemplo, o Saulo Calazans, provavelmente já é pré-candidato, né? Nós temos aí o Caramelo, que eu ouvi dizer também que pretende lançar uma candidatura, não sei se vai realmente dar sequência. Nós temos aí, eu acredito que nós vamos ter nesta próxima eleição, eu tenho visto o nome aí de 3 mulheres, são 3 mulheres que podem sim lançar os seus nomes aqui em Sete Lagoas, 3 mulheres com os nomes até assim bastante interessantes, né? Uma muito jovem, né? Uma que tenha ligada ao prefeito e também uma outra que está muito bem posicionada politicamente. Eu acredito que nós teremos uma próxima eleição para prefeito em Sete Lagoas com um número até maior de candidatos do que a anterior. Isso por quê? Porque o atual prefeito Duílio não é candidato. Também. Então ele pode, ainda que ele use do poder da máquina administrativa, que agora nesses próximos 2 anos vai atuar, acredito, que com mais eficiência, vai dar as respostas sociais necessárias para que ele saia com uma aprovação melhor. Então, ele não sendo candidato, ele vai ter que tentar transferir voto. Aí a aposta dos outros que não são do governo é de que ele não consiga fazer essa transferência. Ou então que aconteça o mesmo que aconteceu nessa eleição, do grupo se subdividir. Do grupo, por exemplo, o Caramelo hoje faz parte do grupo do Duílio. Então já é um dos nomes. O Caramelo, ele faz parte do grupo do Duílio, mas especificamente ele está dentro do grupo que apoiou o Marcelo Coppercelta, né? Que é aquele grupo dos ex-vereadores. E nós temos lá o Heraldo, que deve ter um outro subgrupo que o apoia, que deve... A força do governo do Duílio está na união de diferentes. Então eles convergiram numa mesma direção e ganharam a eleição. Essa subdivisão enfraquece demais esse grupo. Temos e também. aí fica franco o jogo, entendeu? Eu aposto no nome novo. Talvez o próprio Juca Bahia, que já teve um desafio grande para Paraupeba, ele queira aventurar-se num projeto em Sete Lagoas para administrar uma cidade polo, que é muito maior, que é muito mais complexa. Que ele teve aqui conosco, ele disse que quer participar da eleição de prefeito em Sete Lagoas em 2024. Não estou dizendo que ele disse que ele era provável pré-candidato, não. Ele disse que ele quer participar. E então, ele caminhou nas nossas ruas e provavelmente quem caminha na nossa rua se apaixona pelo nosso povo. Então provavelmente ele pode tentar voo nesse sentido, porque uma cidade polo como Sete Lagoas te habilita, inclusive, para um sonho maior de ser candidato a deputado federal, que se é essa vontade dele, né, de trabalhar no parlamento brasileiro numa esfera mais alta. Então ele vai ter que conquistar o povo sete lagoano. Não ele é um mineiro tradicional que é desconfiado, então leva um pouco mais de tempo você conquistá-lo, entendeu? Verdade, mas eu acho que um grande dos destaques dessa próxima eleição nos candidatos vai ser uma mulher, viu, gente? A gente poderá ter mulheres aí se destacando e disputando voto com os homens. Escreve isso aí, porque nós, como você disse, é nuvem, né? Política é nuvem, as coisas podem mudar. E a esquerda também, ela vai se organizar. A esquerda, ela vai se organizar. Com esse crescimento que ela teve na cidade, não sei se isso é um fenômeno, mas dela ter recuperado, ela vai formar um nicho dela, ela vai se organizar, ela vai discutir as ideias, ela vai criar esse agrupamento que se protege,
Porque hoje em Sete Lagoas, como eu te falei, aqui nós estamos numa região de transição entre o sul e o nordeste. Então nós estamos bem na divisão onde faz essa transformação, e eles perceberam que tem muito gente de direita, e isso ameaça o modo de existir deles. Então eles vão se reunir, se protegerem, para que eles tenham mais segurança, mais proteção dentro desse agrupamento. Então já tem bares nas cidades que são declaradamente de esquerda, e vão ter mais. Eles vão começar a não consumir produtos de empresas que são declaradas totalmente de direita e que promovem continuamente essa ameaça ao povo de esquerda, entendeu? Todo mundo, o movimento ele é natural, esse movimento é natural. Toda ação gera uma reação. São os casulos, né? Cada um vai montando seu casulo e vai convivendo dentro dele. Amaro, eu quero te agradecer, né, pela sua presença aqui, por né, nos ajudar a tentar a entender. Eu acho que é uma discussão muito longa, né? Isso aqui é só um pedacinho do que a gente consegue expor aqui durante esse período do programa, e vamos tentar discutir isso, conversar mais sobre isso, para que a gente possa, na próxima eleição, ter uma eleição digna, né? Digna, porque eu acho que a gente conviver com algumas atrocidades que a gente viu em algumas eleições, né? Vou dar um exemplo, né? Naquela época, por exemplo, que o Canabrava foi eleito, eu lembro que invadiram um sítio do CCE na época e quebraram o sítio todo. Então, sabe, essas coisas, essas atrocidades, esses ataques também que tem agora, que a gente vê homofóbicos, xenofóbicos, para que isso não aconteça, né? Então a gente já tem que começar a discutir para a sociedade começar a mentalizar uma ideia de uma eleição bem feita, né? Para que a gente possa ter uma cidade tranquila. Eu, assim, tenho uma certa tranquilidade nesses 2 últimos anos, porque o Duílio falou comigo que esses 2 próximos anos ele deve trabalhar o dobro do que ele trabalhou nos 2 primeiros, até porque ele está preparando a prefeitura para grandes obras, que quer deixar uma cidade de uma forma que ninguém nunca viu. Então isso é um aspecto positivo para a gente, né? E como ele não é candidato mais, né? Ele quer deixar uma marca, né? E aí, assim, a gente acompanhar isso de perto e depois escolher um sucessor, né, à altura também, para que a gente possa ter uma cidade não só bem administrada, mas com aspecto social de convivência tranquila. Isso. Eu que agradeço, Santiago, por você ter aberto esse espaço. Eu estou um pouco mais distante da política há uns 2 anos, e essa oportunidade de falar é para mim um presente, porque eu sempre gostei de política. Desde os meus 14 anos eu estou inserido nesse mundo da política, e tenho 45 anos que eu faço esse ano, então é mais da metade da minha vida eu estou inserido no grupo de discutir política, e não tenho tido muita oportunidade porque eu tenho atuado mais na advocacia, mas ainda continuo observando o que está acontecendo. E em relação à política local, eu acho que ou a gente polariza ou a gente dialoga. Então essas oportunidades da gente começar a dialogar, nesse momento eu acho um pouco mais difícil, porque as paixões ainda estão afloradas. As pessoas estão apaixonadas. Então, independente do que você fala, independente do diálogo, independente das discussões, já estão firmados. Todos que vão votar em Bolsonaro vão votar em Bolsonaro, os que vão votar no PT, no Lula, vão votar no Lula. E existe o meio termo, mas ele não vai ser suficiente para apaziguar esses 2 grupos. Então, nós vamos viver até dezembro desse ano a polarização. Talvez o ano que vem as coisas comecem a amenizar, mas vão ter feridas muito grandes para serem cicatrizadas. E eu acho que a tendência é mesmo formar os agrupamentos, mesmo em Sete Lagoas, que é uma cidade interior. Esses agrupamentos eles vão ser formados de direita, de esquerda, de pessoas que são conservadoras e pessoas que são progressistas. Então vai ter essa divisão, mas eu acho que tem que ter respeito para dialogar e não fazer que essa guerra tenha muito chumbo trocado, e que isso impeça que a gente continue esse nosso processo de evolução.
Porque Sete Lagoas ela cresceu e ela se desenvolveu bem. A pandemia fez com que a gente desse uma estagnada e até um recuo, mas acredito que esse pós-pandemia nos dá a oportunidade de reconstruir e de pensar melhor as Sete Lagoas que nós queremos. Isso aí, muito bom. Ele tem quase uma retórica, né, gente? Quase um discurso de pré-candidato, mas eu sei que ele não é, né? É apenas um amante da política e foi um prazer estar te recebendo aqui. E agradeço a você também que nos acompanhou. A nossa ideia é realmente discutir para que a gente possa ter aí uma eleição tranquila daqui a 2 anos e pouco, né? E a gente possa realmente conviver socialmente de forma mais tranquila com as pessoas aqui na nossa cidade. Um abraço para você e até o próximo Santiago Entrevista.